Nesse vídeo eu quero aqui falar com você sobre ser sozinha, o quanto é importante você aprender a ser sozinha, você parar de fazer papel de trouxa, você parar de ser dependente emocionalmente das pessoas, porque quem é dependente emocional, gente, a pessoa vive numa prisão, ela não consegue ter autonomia para tomar decisões sozinha, ela não consegue seguir com a vida sozinha, ela fica o tempo todo esperando por outras pessoas, inclusive decisões importantes que ela deveria tomar na própria vida, ela fica esperando que alguém tome. Isso nada mais é do que dependência emocional. E se você está dentro de um relacionamento, pior ainda, porque quando você depende emocionalmente do seu parceiro ou da sua parceira, a coisa fica muito mais complicada. E quando a ficha cai e você percebe o quanto você está sendo uma otária, uma idiota por fazer papel de trouxa, você tem a decisão nas suas mãos. Ou você continua, fazendo papel de trouxa, sendo dependente emocional das pessoas, ou você vira a chave da sua vida e muda tudo. Aí sempre vai alguém dizer, mas é muito fácil falar. Não, gente, não é muito fácil falar, não. Nossa vida depende de decisões. E quanto mais tempo você demora para tomar as decisões importantes, mais a vida vai se arrastando, mais infeliz você vai ficando e mais dependente emocional você vai se tornando de outras pessoas. Consegue entender? É por isso que eu tanto falo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, o quanto é importante, gente, nós desenvolvermos em todas as áreas da nossa vida e mais ainda na parte emocional e espiritual, porque quando você se desenvolve emocionalmente e espiritualmente, quando você se conecta com o ser superior, você entende que não precisa depender emocionalmente de ninguém. Você toma as rédeas da sua própria vida, você toma as suas decisões, você tem consciência daquilo que você faz e de todas as consequências. E essa é a oportunidade de ouro que todos nós temos para nos tornarmos pessoas cada vez melhores, cada vez mais conscientes de ser. Porque, presta atenção aqui, a maioria das pessoas, elas estão vivendo no automático, de forma inconsciente. Ela sempre joga a responsabilidade da própria vida na mão de outra pessoa. É ou não é assim que acontece? Mas a minha vida tá assim por culpa de fulano de tal. Mas aconteceu isso comigo por culpa de não sei o quê. Mas não é o que acontece com você que determina a sua vida, não. É o que você faz com isso. Não importa o que fulano, o que Beltrano fez com você ou que falou. Não importa. Gente, a quantidade de pessoas que têm dificuldade em ficar sozinhas, elas emendam um relacionamento no outro, mal termina um, ela já engata outro sem sequer dar tempo de respirar. Essas pessoas são totalmente dependentes emocionalmente de outras, elas têm medo da solidão. E o que acontece? A vida dessas pessoas vira um tumulto só, porque elas não conseguem ficar sozinhas, elas não sabem lidar com a própria solidão, elas não sequer dão chance de se entender, de se autodesenvolver. Essa pessoa está tão dependente, tão escravizada de outras pessoas que ela sequer tem tempo de olhar para si própria, porque elas não dão espaço para isso. Gente, isso é muito perigoso. Você tem que aprender a ser sozinha. E outra coisa que às vezes você esquece é que nesse mundo todos nós nascemos só e vamos morrer sozinhos. Todas as pessoas que chegarem na nossa vida, elas de alguma forma podem partir. Se você se casa, você pode se divorciar, ou o seu parceiro ou parceira pode morrer, e você vai fazer o quê? Você vai ter que continuar a sua vida sozinha. É por isso que é tão importante você aprender a ser sozinha, você cultivar essa própria solidão e não ter medo dela. Gente, o autoconhecimento, nossa conexão com a divindade nos preenche de tal forma que você sente de forma sobrenatural que realmente você não precisa de ninguém. Quando eu falo não precisa, não é que você vai descartar pessoas, não é isso. Você entende que você está na vida dessas pessoas, ou elas estão na sua vida porque elas querem e porque você quer, não porque você precisa e não porque elas precisam de você. Entende que existe uma grande diferença? Eu conheci uma pessoa, gente, que ela não conseguia sequer ir no shopping sozinha, não conseguia pedir um café, sentar sozinha ali, apreciar aquele momento, ficar com ela própria, simplesmente não conseguia, tinha sempre que estar na companhia de alguém. Não saía sozinha, não fazia absolutamente nada só. E aí, se a pessoa não pode ir, ou se ela realmente não quiser ir, o que acontece? A pessoa fica com a vida parada, ela não faz nada, porque ela está dependendo sempre da decisão de alguém. Outra coisa, gente, que nós nunca podemos esquecer é que as pessoas vão nos decepcionar o tempo todo. Quanto mais expectativa você criar em cima de alguém, mais você vai se decepcionar. E a única pessoa, a única forma, na verdade, de você não se decepcionar é não criando expectativa em ninguém e você criar expectativa somente em si própria. Aí sim você fica blindada das decepções. Mas quando você é dependente emocionalmente de alguém, quando você espera muito dos outros, a decepção é certa.
E é aí onde vem as desilusões, né? Que as pessoas ficam completamente desacreditadas, elas não querem mais saber de ninguém perto, elas desacreditam no ser humano, desacreditam no amor, nas amizades. É aquela pessoa que se torna amarga, porque ela vai acumulando tantas decepções, tantas frustrações, e aí as pessoas naturalmente vão decepcionando, né? Porque ninguém é perfeito, e essa pessoa vai só juntando cada vez mais mágoa, e aí a decepção não acerta, porque primeiro criou muita expectativa, segundo, não aprendeu a ser sozinha, e terceiro, essa pessoa é muito dependente emocionalmente das pessoas. A pessoa que não vai te decepcionar, a primeira com certeza é Deus, e a segunda é você mesmo. Mas é importante ressaltar que quando a gente aprende a ser sozinha, não significa que nós vamos descartar pessoas assim do nada. Qualquer coisa que a pessoa fizer, a gente já vai descartar, já não quer mais saber, não é isso que eu tô falando. Mas é entender o lugar que essa pessoa ocupa na sua vida. É você entender que você não precisa dela, você tá com ela porque você quer, da mesma forma que ela tá com você porque ela quer, não porque precisa. Porque na verdade, gente, nós não precisamos, entre muitas aspas, de ninguém. Nós precisamos, em primeiríssimo lugar, de Deus e depois de nós mesmos. Quando a gente se perde de nós mesmos, aí realmente tudo é um problema. Pessoas vão embora, pessoas mudam de ideia, desaparecem do dia para a noite, para de ligar, para de mandar mensagem, não é assim que acontece? A pessoa muda da água para o vinho e você fica sem entender nada. Muitas vezes você nem fez nada para essa pessoa e aí fica um ponto de interrogação no ar, você fala, por que essa pessoa fez isso? E aí mais outra decepção, né? Quando você diminui as expectativas, de novo eu falando das expectativas, quando você diminui as expectativas, você entende que tá tudo bem. E sempre, gente, aliás, na maioria das vezes não é nada pessoal, não é nada diretamente conosco, mas quando a gente leva as coisas muito pro pessoal, a gente acaba acreditando, né, que a gente fez alguma coisa ou falou alguma coisa e aquilo fica o tempo todo atormentando a nossa cabeça. Mas aí quando vem o autoconhecimento, quando você está alinhada com você própria e com a divindade, você entende, tá tudo bem. Se essa pessoa mudou comigo, se ela não quer mais falar, se ela simplesmente rompeu uma amizade ali ou rompeu um relacionamento, é o livre-arbítrio dela, ela tem todo o direito de fazer isso. Mais uma vez, quando nós entendermos o nosso valor, que nós não precisamos ser dependente emocionalmente de ninguém, isso é tão libertador, você parece que tira um peso das costas, parece não, você literalmente tira um peso das costas, sabe? A sua vida fica muito mais leve, você para de ficar criando coisas na cabeça, coisas que só existem na nossa cabeça, e como a nossa mente é muito barulhenta, num cala-boca um minuto, a gente fica o tempo todo colocando coisas nela, pensando o dia inteiro, tentando buscar respostas que muitas vezes nem sequer tem resposta. E aí, juntando tudo isso, mais a sua dependência emocional, com a sua expectativa alta que você criou nas pessoas, gente, isso é um sofrimento muito grande, completamente desnecessário. Você não precisa disso quando você entende, quando você aprende a ser sozinha, quando você aprende a caminhar sozinha pela vida. Todas as pessoas que chegarem até você, que elas estiverem alinhadas com a sua vibração, com a sua energia, eu falo muito aqui sobre lei da atração, o quanto é importante nós estarmos em frequência com aquilo que a gente quer, porque pessoas que estiverem na mesma frequência vão chegar até você, elas vão caminhar pela vida junto com você até o momento, até o dia que tiver que ser. Quando você se libertar da sua dependência emocional e essas pessoas decidirem ir embora, tá tudo bem. Você não vai morrer por causa disso, você não vai entrar em depressão, você pode até viver ali um luto, alguns dias, alguns meses triste, né? Porque é normal, nós somos seres humanos, nós sentimos falta das pessoas, mas você entende que tá tudo bem, que o ciclo já se encerrou, que o ciclo já se fechou e que cada um vai seguir o seu caminho. Aprenda a ser sozinha, aprenda a desenvolver o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e o mais importante, aprenda a se comunicar, a chegar cada vez mais com a divindade, porque quando nós estamos em conexão direta com esse ser superior, gente, a nossa vida se preenche de uma tal maneira e aí sim você sente o verdadeiro significado do que é paz e do que é felicidade. É indescritível, é sobrenatural. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta aqui dos meus conteúdos, deixa para mim o seu like, o seu comentário. Ativa o sininho na opção todas para quando eu postar um vídeo aqui, você não me perder no YouTube, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.